Quero desejar uma boa tarde a todos, que todos tenham uma excelente noite de descanso e um ótimo dia de trabalho amanhã. Bom, meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou falar de um assunto muito importante, na qual sei que muitas pessoas podem até achar difícil. Mas veja bem, o que vale é as coisas que está escrito dentro da Sagrada Escritura. O que Deus falou para os profetas, desde o profeta Moisés até o último profeta Zacarias, né? Olha só, eu vou falar para vocês, né, o que a Bíblia mostra claro, o que Deus falou para os profetas escreveram e que a humanidade está fazendo e que a humanidade está seguindo. Veja bem, o profeta Salomão, filho do rei Davi, ele foi rei em Israel, né? Que hoje aqui no Brasil se fala presidente, né? Mas lá não era presidente, era reis. Ainda tem país aí fora que é chamado reis até hoje, reis, rainha, né? Então veja bem, você observa as coisas, as palavras que o próprio soberano falou. Bom, o profeta Salomão escreveu claramente, certo? O que nós devemos prestar toda atenção. Nós não podemos acreditar em homem, que a Bíblia mostra claro que todo homem é mentiroso. Mas sim, o que está na Bíblia não foi falado pelo homem. Sim, mas saiu da boca poderosa, santa do próprio Criador. Conforme está no Novo Testamento, as palavras que saiu da boca do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, vamos falar e vou mostrar claramente o que aconteceu ontem e todo ano nessa data de ontem acontece. Dia 2 de novembro, as pessoas religiosas consagrou esse dia como dia de finado. O que significa? Muito claro, muito simples de nós raciocinarmos. É que as pessoas vão lá para queimar velas para aqueles que já morreram, né? Esses sacrifícios que as pessoas fazem todo ano, conforme fez ontem, veja bem, não são ordenada e autorizada e falada para o próprio soberano. Por quê? Porque o que vale é o que está escrito na Bíblia, não é o que as pessoas fazem, o que as pessoas vão fazer, o que eles falam. Veja bem, quando você vai lá, né, conforme muitas pessoas foram, onde milhares de pessoas vão, sendo uma vela na catatumba lá, para um pai seu que já morreu, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha, não importa, certo? Ali você acha que está fazendo aquele sacrifício, né, para agradar a Deus e para aquela pessoa que morreu. Só que vocês não sabem que aquele sacrifício que vocês estão fazendo ali não tem nada a ver com o nosso soberano. Esses sacrifícios, eles agradam exatamente Satanás, o diabo e os demônios. Porque eles sim, eles estão lá. Porque veja bem, olha só, vocês têm que entender uma coisa. O nosso soberano, quando ele fez a terra, ele tirou da própria terra, fez o Adão. Fez aquele homem lá, aquela estátua de barro, né? Conforme as pessoas fazem assim, lá está cheio de manequim. Para que o Adão se tornasse carne e sangue, né, e ter o fogo de vida que nós temos hoje, o que Deus fez? Deus soprou nas narinas daquele homem de barro que ele tinha criado, e a partir daquele momento o Adão se tornou carne, osso, sangue, o que nós somos hoje. Então, veja bem,
O que é o nosso espírito? O nosso espírito é o fôlego de vida, a nossa respiração. Foi o Espírito Santo de Deus que Ele colocou em nós. Portanto, quando nós morremos, o Espírito volta para Ele. A terra, a carne, a terra come. Porque Deus fez o homem da terra. Conforme está escrito, quando Deus tira o Espírito Santo dele, que é o nosso fôlego de vida, o que Ele colocou no Adão, quer dizer, o corpo cai. O corpo cai, né? Se você não enterrar, os urubus comem, o cachorro come, então vira terra. De qualquer maneira, vira terra. Agora você veja bem, o mesmo, está muito claro o que ele falou com o profeta Salomão. Ele disse assim: Salomão, olha só, o mesmo espírito meu que eu coloquei no homem, eu coloquei nos animais. Tudo é igual, tudo é igual. Quando eu tiro o meu espírito, eles morrem. Assim como morre um, morre o outro. Então todos vão para o mesmo lugar, todos têm o mesmo destino. Tanto nós como os animais. E ele disse claramente que nós, homens, não temos nenhuma vantagem sobre os animais. Vocês observam bem o que está escrito aqui. Olha, por exemplo, nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Preste atenção. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente de nada, nem tem mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Então, está muito claro, você entende? Que quando a pessoa morre, ele deixou de existir. Ele deixou de existir. Portanto, Jesus comparou a morte como um sono. Então, ele deu a prova disso quando ele ressuscitou Lázaro. As irmãs dele falaram: nosso Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Jesus disse: olha, em verdade vos digo, o seu irmão não morreu, ele está dormindo, eu estou indo lá para acordar ele. Ela disse: não, Senhor, tem 4 dias que ele morreu, nós botamos naquele buraco lá, botamos uma pedra, os cachorros e o urubu não comer o corpo dele, e ele está catingando, está fedendo, está podre. Né? Então Jesus disse assim: olha, minha filha, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, o meu Pai me deu esse poder, e eu dou a vida a quem eu quiser. Como o seu irmão é meu amigo, gosto dele, amo ele, eu estou indo lá para dar vida a ele de novo. Né? Aquelas pessoas falam: esse homem é louco, papapá, né? Porque chegou lá, o corpo dele catingava tanto que as pessoas tapavam o nariz e falavam: não está aguentando a catinga. Jesus disse: tira a pedra. Né? E chamou Lázaro: meu amigo, vem para fora. Então, antigamente não tinha caixão, a pessoa morria, eles botavam dentro do saco, amarrava a boca e botava no buraco. E Lázaro saiu para fora da forma que ele havia colocado lá. Então veja bem, é muito claro aqui, está claramente. Agora você quer ver? O meu mesmo profeta Salomão, olha só, preste o sentido, o que está claramente. Olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 e 19. Olha só, veja bem para vocês entenderem. Eu também disse no meu coração que o verdadeiro Deus porá à prova os filhos dos homens e mostrará que são como os animais. Pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todo tem o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo espírito, de modo que o homem não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Tudo em vão. Tudo. Todos vão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó. E todos nós e os animais retornamos do pó. Então não existe isso, esses ensinamentos de negócio que está queimando vela para os mortos, entendeu? E que o espírito fica vagando. Esses são ensinamentos do Satanás, do diabo e os demônios. Porque está muito claro aqui, se Deus nos fez de barro, de terra, né? Conforme ele fez o Adão, todos nós somos do Adão, né? Soprando os narizes do Adão, o Adão passou a ter vida, carne e sangue, conforme nós somos hoje.
Então, quando ele soprou no nariz do Adão, ele colocou em nós o Espírito Santo dele. E o mesmo Espírito que ele colocou de nós, ele colocou nos animais. Agora observa bem. Tá claramente, eu vou repetir para vocês entenderem bem. Ó, pois o que acontece com os homens, também acontece com os animais. Todo tem o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. Todos nós temos o mesmo espírito, de modo que nós, homens, não temos nenhuma vantagem sobre os animais. Ó, todos nós vamos para o mesmo lugar. Todos nós viemos de existência de terra. Todos nós retornamos terra, viramos terra de novo. Quer dizer, vocês estão queimando vela para quem? Aí vocês estão rezando para as almas de quem? Veja bem, agora você quer ver o que Deus falou para o profeta Ezequiel. Está claramente, não tem como ninguém questionar nada, não adianta, porque o que vale é o que está escrito. Olha só, olha o que Deus falou para um profeta Ezequiel, que ele escreveu claramente. Olha só, observe só, ó, pois todas as almas pertencem a mim, tanto a alma do Pai como a alma do Filho pertence a mim. A alma que pecar, essa que morrerá. Então foi o que Deus falou para o profeta Ezequiel. Lá, ele falou para o profeta Salomão. Foi muito claro, está claro aqui. Ele falou: Salomão, o mesmo espírito que eu coloquei no homem, eu coloquei nos animais. Tudo eu criei da terra. Né? Assim como morre um, morre o outro. Todos vão para o mesmo lugar. Então o que acontece? Se morre um cavalo, você vai lá, faz um buraco e enterra ele. Daqui 2, 3 anos você vai lá, você vai encontrar ele mais. Não, a terra comeu tudo. Né? O espírito volta para Deus. Aqui está claro, o mesmo espírito que ele colocou em nós, ele colocou nos animais. Então não existe, veja bem, o espírito volta para Deus. Né? A carne, o sangue, os ossos, a terra come. Se a alma morre, o que vai ficar sofrendo no inferno? Esses ensinamentos são ensinamentos mentirosos. Isso são ensinamentos à autoridade, né? Autorizada, ensinada pelo Satanás, o diabo, não de Deus. O que prevalece é a vontade de Deus. O que vale é o que está escrito. Então veja bem, para vocês, a Bíblia Sagrada é neutra. Vocês seguem o ensinamento de homens. O cara fala assim: eu nasci catar, vou morrer catar, mas vai morrer mesmo. Vai morrer. Por quê? Veja bem, se as religiões fossem aprovadas por Deus, Deus não teria enviado Jesus Cristo, o Filho dele, aqui para salvar nós. Exatamente, ele foi morto exatamente pelo povo religioso. E se Jesus viesse hoje, novamente, para pregar o que ele pregou, o povo de hoje faria pior do que fizeram com ele. Porque esses ensinamentos são diabólicos. Gente, veja bem, o que vale é o que Deus falou para os profetas no Velho Testamento, né? De Gênesis a Zacarias. O Novo Testamento é de Mateus e Apocalipse. Aqui está a verdade. O que Jesus disse? Conheceis a verdade, e a verdade vai libertar nós desses ensinamentos diabólicos, dessas mentiradas. Então preste atenção. Não adianta vocês querer insistir, né? Seguir um troço que está levando vocês para o buraco. Isso daí é sentença de morte, não adianta. Por isso Jesus está para vir, para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Eu falei outro dia nesse vídeo. Se Jesus vem para julgar os vivos e os mortos, nós vivos estão onde? Estão na terra. Né? E os mortos também estão aqui. Porque Jesus vem para julgar os vivos e os mortos.
Então isso prova que os mortos também estão aqui. Não tem esse negócio, meu pai está nos braços de Deus, está no céu. Isso aí tudo é ensinamento mentiroso, gente. O que vale é o que está escrito. Certo? Não adianta, eu não acredito em ninguém nessa terra, eu só acredito naquilo que eu leio, conforme está aqui, claramente. Você entende? Quer dizer, é tão certo aqui, olha só, tão certo, olha só, o próprio Deus, tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová Deus, né? Não citarão mais esse provérbio, entendeu? Então, está claramente disso, pois todas as almas pertencem a mim, né? Tanto a alma do Pai como a alma do Filho pertence a mim. A alma que pecar, essa que morrerá. Então veja bem, o que é a alma que pecar e que morrerá? São pessoas que praticam atos violentos, né? Violentos, que vão levar à morte, certo? Quando Jesus fazer o julgamento, que ele vem para fazer, conforme eu mostrei claramente, né, que todos nós vamos reunir diante dele e ele vai separar nós, assim como o pastor separa os cabritos dos carneiros. Aqui está claro, mostrei, que ele porá o semelhante à ovelha à direita, para a salvação, o semelhante a cabrito à esquerda, para a condenação. Então, meus amigos, nós só temos uma escolha. Só existe duas, uma verdade. Não existe duas verdades. Também não existe duas mentiras. É uma verdade, uma mentira. A verdade é o verdadeiro Criador de todas as coisas. A mentira é o Satanás, o diabo, é o opositor que ela vai arrastando a população inteira dessa terra. Então, se o diabo, o Satanás, o diabo, ele sabe tudo que está escrito aqui. Tudo! Né? Você não sabe, para Deus ele não é nada, mas Jesus consagrou ele como Deus dessa terra, da humanidade. O que eu mostrei que disse em 2 Coríntios 4:4? Jesus disse, Satanás, o diabo, o Deus da humanidade, está cegando a mente das pessoas, tapando os olhos das pessoas, né? Tapando os ouvidos, para que vocês não dêem ouvido à pregação que está sendo feita. Certo? Não tem nada a ver com a vida de ninguém, o que as pessoas estão fazendo, o que deixou de fazer, não importa se está praticando adultério, se está matando, se está roubando, se está praticando fornicação, se está infernizando a vida dos outros. Aqui está claro, cada um vai pagar pelos seus atos, cada um vai prestar conta ao Filho de Deus, certo? Então, o que fizeram, né, aquele que fizer coisas boas, serão para a ressurreição, para a vida eterna. Os que morreram também que fizeram coisa boa, serão ressuscitados para a vida eterna. Né? E os que morreram, que praticaram injustiça, serão retrazidos de volta, ressuscitados, para ser julgado e condenado à morte de novo. Esse significa a segunda morte. Pronto, nunca mais vai existir. Não vai existir diabo, nem Satanás, nem nada. Deus vai fazer uma varredura nessa terra. Certo? Então, eu quero desejar novamente uma boa noite a todos, que todos tenham uma excelente noite de descanso e um ótimo dia de trabalho amanhã. Muito obrigado a todos e boa tarde a todos.